Texto FGV. Direito administrativo é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas que tendem a realizar os fins desejados pelo Estado. Assinale a opção que indica as 4 fontes do direito administrativo. Nós já fizemos isso nas aulas anteriores, mas vamos relembrar aqui que fontes é onde se busca a normatização, ou seja, o conjunto de normas ele é encontrado a partir dessas fontes. Quais são essas fontes aí consideradas importantes? Nós temos a lei, e quando eu falo em lei, esta lei ela deve ser analisada tanto em sentido amplo quanto em sentido estrito. Tanto em sentido amplo, e quando eu falo em sentido amplo, eu não estou pensando apenas em leis ordinárias e complementares. Eu estou pensando na Constituição, eu estou pensando em lei ordinária, lei complementar, lei delegada, medida provisória, decretos regulamentares, resoluções administrativas, enfim, todos os aspectos que impliquem em caracterizações de normas de comportamento. Além disso, existe um sentido que é um sentido considerado como um sentido estrito. Sentido estrito, quando nós mencionamos, é a lei em si, a lei ordinária, a lei complementar, enfim, aquelas que têm força efetivamente de lei, tá? Bom, além das leis, o que é que nós temos? Nós temos a doutrina. Quando nós mencionamos a doutrina, nós estamos pensando nos estudiosos acerca de determinada matéria, no caso, em comento, no caso, em análise, o direito administrativo. Além disso, nós temos a jurisprudência. Quando nós falamos em jurisprudência, a ideia a ser vislumbrada aqui é que nós temos decisões judiciais consideradas como decisões judiciais, e essas decisões judiciais, elas são reiteradas, ou seja, são decisões judiciais no mesmo sentido. Além disso, nós temos a parte atinente, a parte que nós podemos citar como a parte dos costumes. São esses que precisam estar mencionados aqui. Então, doutrina sim, lei sim, veja que regra e norma já estão fora, já não ingressam. Veja só. Nós temos leis, ele já vai falar em norma não, regra não, jurisprudência sim. Regra não, norma não, jurisprudência sim, costume sim. Lei sim, doutrina sim, jurisprudência sim, costume sim. Veja que a questão de número 6, a resposta correta é a letra D. Além disso, normas não, doutrina sim, jurisprudência sim, lei sim. Então o problema foi o inicial, tá certo? Até porque as leis se configuram como normas de comportamento que devem ser seguidas, tá certo? Bom, seguindo aí, nós temos a questão de número 7. Olha só, determinado governador, olha só. Determinado governador nomeou o irmão presidente da Assembleia Legislativa do mesmo Estado, para exercer cargo em comissão em seu gabinete. Veja que se é irmão, eu estou diante de um parente. No caso dos irmãos, ele se enquadra como um parente de segundo grau. O parentesco é de segundo grau. Então, se insere na linha do nepotismo, tá certo? O nepotismo ele engloba a ideia de contratações para, na verdade, nomeação para cargo em comissão ou designação para função de confiança de familiares. E aí nós vamos englobar cônjuge, companheiro ou parentes de até terceiro grau. Em troca, o deputado estadual que exerce a presidência da Casa Parlamentar nomeou a irmã de tal governador para o cargo em comissão. Não por critérios técnicos, veja que está muito claro, não por critérios técnicos. Então, qual foi e sim para completar a designação recíproca. Aqui é claramente uma situação que configura o chamado nepotismo cruzado.
É a figura do nepotismo cruzado. Nepotismo cruzado. Na hipótese em tela, ambos os agentes políticos desrespeitaram a súmula vinculante do STF, exatamente, que veda o nepotismo cruzado e o violaram diretamente, o princípio formativo. Nós estamos diante da súmula vinculante número 13, tá certo? Que traz exatamente essa vedação da designação inclusive recíproca. Vamos lá. A ofensa se dá em relação a qual princípio? Aí vem publicidade. Não tem nenhuma relação. Aqui eu estou diante de uma situação que nós temos favorecimento. Se é favorecimento, você está diante de um benefício que é concedido. Então, é um benefício concedido de forma indevida. Então, é um benefício indevido esta designação para a função de confiança. Então, não tem nada a ver com publicidade, com autotutela, com proporcionalidade ou razoabilidade. Você poderia pensar em moralidade, por exemplo. Você pode pensar em impessoalidade, pois o ato administrativo não pode servir para satisfazer, olha a palavra, a favorecimentos pessoais. A questão de número 7, a resposta correta é a letra D. Vamos lá, galera, mais uma questão. Questão de número 8. Os agentes públicos devem atuar de forma neutra, sendo proibida a atuação pautada pela promoção pessoal. Isso diretamente tem a ver com o princípio da impessoalidade. Este princípio da impessoalidade, ele encontra guarida constitucional na parte da administração pública, no artigo 37, em seu parágrafo 1º, que assim aduz que a publicidade governamental deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, imagens ou símbolos que identifiquem a promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos. Então, veja só, de acordo com os princípios constitucionais que regem a administração pública, assinale a opção que apresenta o princípio constitucional a que se refere a conduta acima. Então, promoção pessoal, isso tem a ver com o princípio da impessoalidade, questão de número 8, a resposta correta é a letra B.